não para problemas, tá? O que eu falei hoje, para a solução. O que acontece? Eu tenho uma dívida muito grande, né, com cada um de vocês. Como pagar essa dívida? É impagável, tá? Agora, qual dívida que eu devo para vocês? O amor, tá? Agora, eu, Ronaldo, carente de amor que sou, como é que eu pago uma dívida de amor? Por mim, não tem como, tá? Então, o que eu quero declarar com vocês aqui, da mesma maneira que eu sou carente, eu tenho buscado em Cristo Jesus o suprimento, né, dessa carência. E, ao mesmo tempo, né, eu tenho me pedido também ao Cristo, né, o Filho do Deus vivo, uma medida transbordante. Porque essa medida transbordante significa que a minha medida de necessidade está suprida, né? E o que está transbordando não me pertence, tá? Então, a visão que eu tenho é daquelas taças de casamento, né? Coloca uma tacinha lá em cima, depois 4 taças apoia naquela uma, e as outras não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vem o garçom e começa a servir o champanhe do casamento, né, na primeira taça. Então ela recebe a primeira medida. Agora, depois que ela está cheia, ela consegue conter mais alguma coisa da champanhe, mas continua sendo colocado nela, entendeu? Não se coloca champanhe nas outras taças. As outras taças vêm o que transborda da primeira taça. Então, quer dizer que o Ronaldo é a primeira taça? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: o que é transbordante na vida de algumas irmãs, de alguns irmãos, está enchendo a minha taça. E eu posso falar em Cristo Jesus que a minha taça transborda. Então, o que acontece? Pessoas que estão, às vezes, perto de mim, estão recebendo do que está sendo transbordado de outras taças. E outras pessoas que talvez eu nem conheça também estão recebendo do que está sendo transbordado da minha taça. Tá? Mas, caramba, eu estou me regozijando em Cristo Jesus porque, Pai, o meu cálice transborda. A minha taça transborda. Então, essa dívida, tá, que é impagável, está sendo paga pelo transbordamento da minha taça em Cristo Jesus, entendeu? Então, nós temos esse convívio, né, de ternos afetos de amor, né? A minha opinião, se ela está certa, se ela está errada, não vem bem ao caso. Não quero medir força com ninguém, com quem quer que seja, né? Como falei para vocês, estou partindo à base de respeito, mas humildemente eu venho pedir para vocês, né, que estejam junto comigo orando, né, que eu tenho algumas necessidades, né, para poder, que eu tenho alguns compromissos também, né, com famílias, com pessoas, com fornecedores e tudo mais lá. E as coisas têm que funcionar dentro da empresa, né? E é nesse sentido que eu tenho pedido. Mas, longe de mim medir forças com quem quer que seja, não estou aqui para isso. Estou aqui para vocês, né, com essa necessidade, né, de reconhecimento de que eu sou carente de Cristo Jesus. Então, peço que junto na nossa unidade de fé nós estejamos orando uns pelos outros, né, para que as nossas carências sejam supridas, seja ela qual for, né? E onde você necessitar da intervenção do corpo de Cristo multimembrado, que isso aconteça na tua vida. Como falei para vocês, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir para vocês oração. Então, estou aqui pedindo oração, tá? Não tenho vergonha nenhuma de vocês para falar com vocês aqui que, como eu falei, né, às vezes que eu pedi para que vocês orassem junto comigo, obtivemos sucesso, né? A empresa prosperou, a empresa cresceu, entendeu? Então, mais uma vez, eu me encontro na mesma situação. Agora, eu espero que a minha manifestação, né, daquilo que eu falei que agora, dos valores cristãos que eu tenho buscado, não sirvam de conflito dentro do teu coração, tá? O que eu te pedi foi bem claro. Coloque os teus valores diante do Cristo, o Filho do Deus vivo, que você tem de revelação dele, tá certo? E pedir para vocês humildemente que vocês, da mesma maneira que eu estou checando todos esses valores em Cristo Jesus, você faça o mesmo, tá? Então não há nenhum conflito.
E mais uma vez, sou devedor de vocês, do amor de Cristo, tá bom? E eu espero que aquilo que esteja transbordando do meu cálice, né, esteja de alguma forma ajudando a encher o cálice de vocês, tá bom? Estamos juntos no amor de Cristo. Estamos juntos. Amém, amém. Então é importante a gente estar relembrando também, né, alguns uma coisa que o Pai já tem nos trazido, né? E primeira coisa, né, que realmente o Pai está no comando, né? Então, se ele está no comando, ninguém vai impedir, né? Realmente, como ele diz, a obra já está feita desde a fundação do mundo, né? Nós já fomos abençoados nas questões celestiais, né? E, como diz lá nos Salmos, né? Do Senhor é a terra e todos que nela habitam, né? Quer dizer, tudo é do Pai, ele tem realmente comando de tudo e ninguém faz nada, né? Sem, né, a ordem dele, sem autorização dele, né? Sem autorização, né? Tem um projeto, não que ele maquine o mal ou deseje o mal, né? Mas ele sabe, né? Sendo redundante, sabiamente, né, usar o mal, né, para os seus propósitos, né? Agora, a grande questão, né, é como foi falado também semana passada, né? Acho que o Ronaldo comentou isso. O Israel ficou escravo do Egito por 400 anos. Era para ser 400 anos, né? Mas passou 30 anos. Mas a promessa era 400. Né? E para Deus foi cumprido. E Deus é temporal, né? Então podia ser 500, 600, que a palavra dele continuava sendo válida, né? Porque ele é temporal, atemporal. Tá? Então, assim, que nós seremos vencedores, eu não tenho dúvida, né? Agora, se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, ou amanhã, né? Ou hoje, não depende do Pai, depende da gente, né? Porque o tempo dele, como diz a palavra, é o hoje, né? Hoje é o tempo do Pai. Então, assim, sempre você pega na palavra, vai ler isso aí, né? A promessa sempre é para o hoje. Se eu tenho que fazer alguma coisa, é hoje. Eu não faço nada amanhã, né? E eu nem faço nada ontem. Não tem como. Então, toda a nossa ação é para hoje. É importante a gente ter essa consciência, né? O Pai está no controle, sim. Né? Ele está no comando, né? E a nossa bênção vai vir com certeza. Mas o prazo que vai vir depende da gente, né? Então, é a nossa determinação que vai dizer, né, o momento que vai chegar. E tem tido algumas experiências nesse sentido, né, de as coisas que estavam para acontecer não acontecia, de declarar alguma coisa e acontecer, né? Muitas vezes parece coincidência, mas não é, porque é o tempo da gente se alinhar, a gente se alinhou, né? E houve uma concordância, vai acontecer. Né? Tudo é possível que crê, né? E se você não, assim, e crendo no seu coração, não duvidando, né, vai acontecer. Quer dizer, mais uma vez, é questão da, como foi falado também, né, transformação de mente, né, nossa, pensarmos como o Pai pensa, né, pensarmos a partir do alto, né, não a partir da terra, não a partir do sistema, né, porque o sistema limita a gente, o sistema nos faz realmente pôr mil dúvidas, né, mil questionamentos em relação ao que nós somos, né? Em relação ao que nós temos, em relação às promessas, em relação a várias coisas, né? E quando a gente olha o natural, realmente é difícil a gente acreditar no que nós temos falado. Mas se conseguirmos renovar nossa mente, se conseguimos ter a mente de Cristo, né? E pensar a partir do alto, como Cristo vê, né? As coisas vão ser muito simples, né? As coisas vão ser muito simples. Ainda mais com essa visão, né, de que estamos aqui para servir, não é realmente, não estamos aqui para simplesmente ter posses e ostentar, não. Né? É como o Ronaldo acabou de falar, né? Somos mordomos, então o papel do mordomo é servir, né? Então o que transbordar não é nosso, né? O que transbordar não é nosso. É realmente para o corpo, para abençoar. E, então essa questão é importante, né? Nós estarmos entre nós alinhados nesse sentido, né? O tempo é hoje, nós não temos que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, para que algo aconteça, né? Então a promessa é para hoje, sempre foi para hoje, né?
E temporal. Deus é temporal. Então, embora tudo tenha um tempo, um propósito certo, como diz aí em Provérbios, eu creio nisso, tá? Mas isso não quer dizer que eu tenho que esperar um tempo, né? Então, o propósito vai acontecer de acordo com o nosso amadurecimento, né? Como uma criança, né? Então, cada etapa dela tem uma fase, né? A fase infantil, adolescente, jovem, adulto, quer dizer, tem os seus tempos, né? E há uma certa linha cronológica nesse sentido. Mas em cada etapa, né, o desenvolvimento ele tem que ser completo, né? Em cada etapa. Então, assim, eu não posso ficar postergando as coisas e falar, ah, não, não é o tempo de Deus, não é o tempo de Deus, né? Então, quem somos nós para falar qual que é o tempo de Deus, né? E Jesus, quando estava aqui na Terra, nem ele mesmo falou, né? Isso pertence ao Pai. Então, nós não temos que preocupar com o tempo de Deus, nós temos que preocupar em fazer o que está no nosso alcance, né? O que está no nosso alcance é hoje, né? Daí em diante, pertence ao Pai. Então, nosso pensamento tem que ser sempre esse, né? Então, é acreditar que é para hoje, né? O Pai vai agir da melhor maneira possível, né? Mas com essa consciência. E realmente, quem quer que seja esteja à frente não é impedimento, né? Como ele falou de Nabucodonosor, né? Na época da Babilônia, lá do Israel, né? Foi cativo lá, cativeiro da Babilônia. O meu servo Nabucodonosor, né? Quer dizer, então por que que o povo de Israel foi levado cativo? Porque precisava disso, né? Ele estava se afastando, e Deus precisou usar o servo Nabucodonosor para mostrar ao povo que eles não eram nada sem Deus. Eles estavam rebeldes, né? Então Deus usou o servo Nabucodonosor para mostrar ao povo de Israel. Esse foi o propósito. Mas não foi castigo, não foi nada, né? Foi um aprendizado que Deus queria dar ao povo de Israel. Então, a princípio, Israel podia olhar como o grande inimigo, né, que colocou Nabucodonosor contra Israel e tudo mais, né? Mas ele teve um propósito divino. Então, Deus estava à frente daquilo ali. Então, assim, tudo que acontece, a gente tem um propósito, sabemos que se está acontecendo hoje a situação que o Brasil está, é porque tem um propósito também. E quem está lá na frente não é mais forte do que Deus e não tem mais autoridade do que Deus, né? Então, Deus está à frente e tem um propósito sobre todas as coisas. Então, a questão do remir do tempo vai depender justamente desse nosso posicionamento, né? Então, que haja realmente esse discernimento mental, essa transformação mental para nós enxergarmos como Cristo enxerga, né? Para Sim. que realmente a gente possa rapidamente estar entrando em posse realmente, né? Do que o Pai tem prometido, do que o Pai quer realmente de seus filhos, né? Como o Ronaldo falou, aqueles que pela prática têm suas faculdades desenvolvidas, né? Então, praticando isso, crendo nisso, que nós vamos entrar realmente nessa bênção. E realmente é através da unidade, né? Não vai ser cada um de nós sozinho. Então, na unidade, nós vamos entrar na posse disso aí. Amém, amém. 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 Você falando aí, Paulo, eu comentei ali um pouco, é verdade. Deus é atemporal, né? Por isso que ele é eterno, né? Porque ele não tem amanhã, nem teve ontem, nem tem ontem. Ele é hoje, ele é presente e eterno. Não tem fim, não acaba, não tem fim. E lembrei de uma passagem lá, quando Jesus foi levado a Pilatos para ser crucificado. Pilatos disse: Tu és mesmo rei? Ele disse que o reino não é desse mundo. Aí complicou a cabeça de Pilatos. Aí confundiu. A gente está tratando de algo que não tem nada a ver com esse mundo. E a visão, muitas vezes, é voltada a esse tempo. Por isso que fica preocupado, aguardando um tempo. Mas o nosso tempo é como você falou, é agora. Porque o reino já foi estabelecido. O reino já está. E a gente, com essa maturidade, podemos entender melhor sobre o batismo no Espírito Santo. Não apenas ver, mas tomar posse do reino. Entrar.
já esse reino estabelecido. Foi estabelecido. Pessoal, declaro semana de prosperidade em Cristo Jesus, na palavra, nas revelações, no seu Santo Espírito. Amém. Declaro a semana de unidade entre nós. Nós somos um só na Amém. presença do Pai. As nossas Amém. mentes são uma unicamente na presença de Cristo Jesus, na Amém. manifestação da sua natureza. Declaro Amém. uma experiência viva sua com Cristo Jesus nessa semana. Amém. 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 Semana abençoada e maior intimidade com Cristo. Amém. Nossas mentes sejam realmente formadas e que há um livre acesso do nosso espírito ao Espírito do Pai, para que possamos Amém. compreender na totalidade da vontade para cada um de nós. Amém. Tem uma passagem que Pedro passa a noite todinha tentando pescar e não consegue, né? E Jesus chega de manhã e pede a Pedro o barco emprestado para pregar. Terminando a pregação, Jesus desce do barco e diz, Pedro, vai lá e lança a rede do outro lado do barco. Né? E aí Pedro diz, Senhor, eu passei a noite todinha e não pesquei nada. Mas, ele fala, mas, em cima da tua palavra, eu vou. Então, nós, em cima da palavra de Cristo Jesus, nós vamos e declaramos vitória em todos os lares, em todas as nossas famílias. Amém. Amém. Lançamos a Amém. rede do lado que o Pai ordenar que ela deve ser lançada. Né? Declaramos que barreiras são quebradas, que poderes são derrubados e que a vontade perfeita do Pai se faz e se estabelece no nosso meio, no corpo de Cristo muito lembrado. Amém. Né? Amém. Então, já te agradecemos, Pai, pelos contratos fechados na Metalumina. Amém. Te agradecemos Amém, pelos te agradecemos. esses contratos fechados, outros contratos fechados. Te agradecemos pelo nosso trabalho, pelos nossos empregos, pela manutenção das nossas famílias. Que não nos falte o pão de cada dia. Não só o pão natural, mas o pão espiritual que tu nos dás. Nós Amém. declaramos Amém. isso e te agradecemos, Pai, porque já está feito. Nós te damos graças Pai. por isso. Amém. Queremos isso. Amém. Te damos graças. Zé Paulo, um detalhe que você falou, ele mandou jogar a rede do lado direito. Parece até irônico, mas tem uma base, um fundamento fantástico em cima de tudo isso. Não é por acaso. Do lado direito, a questão da direita tem muito a ver com os princípios cristãos, tem muito a ver com esse novo entendimento. Amém. Muito a ver. Amém. Amém. Semana abençoada a todos. Amém. Semana abençoada. Aquele abraço.